Agora, direto do portal, quem está arrasando e vai trazer informações pra gente é o nosso querido Jorge. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Bom dia, Roberto Carlos é um ícone, né? Em qualquer momento, o Roberto Carlos é sempre desperta muitas emoções. Ícone, né? Não adianta. Ele, Silvio Santos, essas feras aí, é impressionante. Não saem da memória da gente, nem da boca da gente. Tá sempre falando. Mas olha, vamos lá então. Você trouxe uma notícia hoje pro nosso telespectador e que mexe. Pois é, Vanusa, é uma denúncia. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando em casa nesse exato momento. Vanusa, o meu destaque de hoje do portaldia.com, a gente vai falar sobre uma denúncia do Conselho Regional de Odontologia do Piauí. O Conselho, Vanusa, fez algumas inspeções lá no sul do estado entre os dias 13 e 17 de fevereiro e encontrou, Vanusa, muitas UBSs no sul do estado mofadas, com estruturas mofadas e com profissionais não capacitados. Nossa. E por isso, Vanusa, 3 UBSs aqui no Piauí tiveram suas atividades suspensas após a constatação de irregularidades. Como eu falei, toda essa fiscalização foi realizada pelo Conselho Regional de Odontologia, que é o CRO Piauí, que fez aí essas inspeções. Olha como a gente pode analisar aqui nas imagens, Vanusa. Nossa, como pode? As estruturas danificadas, o teto com mofo, enfim, a população sendo prejudicada no atendimento. Nossa. E por isso essas UBSs no sul do estado, elas ficam localizadas em Corrente, Cristalândia e também Monte Alegre do Piauí. Cidades extremamente conhecidas, né? Exatamente, e essas denúncias foram realizadas pelos próprios moradores da região que precisam utilizar os serviços e aí as inspeções foram realizadas. Entre as irregularidades, tem aí a questão dos consultórios que estão totalmente insalubres, em condições insalubres, tanto para atender a população quanto também para os profissionais. Tem também mofo, ferrugem. Além disso, Vanusa, 100 profissionais para auxiliar aí no tratamento bucal das pessoas. Agora tu imagina, se o local onde é para você ser atendido está nesta condição, tu imagina o que você pode pensar relacionado a um dente que vai ser tratado lá dentro. Pois é, Vanusa, e principalmente a gente tem informação lá no portaldia.com que na UBS de Corrente e também Monte Alegre foram identificados que não tinham nenhum tipo de profissional especializado e capacitado para a aplicação desses atendimentos. E por isso, Vanusa, essas UBSs foram fechadas, suspensas as atividades, porque, enfim, tanto a estrutura do local quanto os profissionais não estão capacitados para atender a população. E aí, Vanusa, isso leva, esse alerta, né, essa fiscalização, leva também uma outra situação, que é a situação das UBSs para atendimento normal. Porque a gente está falando aqui de atendimento odontológico, mas existem vários outros atendimentos que estão prestados dentro da UBS, né? O odontológico é apenas um dos. E aí você tem essas estruturas danificadas. Lá, como a gente conseguiu ver aqui na reportagem, tem lá os consultórios todos danificados, as paredes danificadas, muita infiltração, mofo no teto. E essa enfim, capacitação terrível o local, né? Terrível o local de se ver, triste e pior, capacitação zero, né? Não ter profissionais adequados para atender a população. Ainda bem que a população não ficou calada. Porque eu acho que o que é pior é a população ficar calada, é a população ser omissa, muitas vezes aceitar. Parabéns a todas as pessoas das cidades que foram citadas, dentre elas Corrente. Gente, isso é vergonhoso. Pois é, Vanusa, e assim, a profissional capacitado, no caso, é o básico do básico, né? Para que a população tenha um atendimento adequado. Porque, enfim, precisa de fato com que esses profissionais estejam capacitados, sejam os profissionais para executar de fato essa função. E aí, Vanusa, fica comprometido principalmente o atendimento. Eu fico imaginando o material que é usado, a gente já imagina tudo. E o risco de acontecer algum procedimento errado, né? Infecção, tudo que você possa imaginar. Quer dizer, eu não sei como é que consegue um lugar desse ficar nessas condições. Agora, desde ontem, você tem trazido informações importantes, necessárias e que chamam a atenção da população. Ontem você falou, né, dos desastres que podem acontecer, né, em algumas cidades que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Exatamente. Né? E hoje você traz essa informação importantíssima, necessária, onde a população
quer sair bem de um consultório, tem até medo de entrar no consultório. Pois é, Vanusa, e essa situação afeta principalmente a população mais pobre, digamos assim, que procura as UBSs para fazer esse tratamento. Quantas pessoas idosas, quantas pessoas Exatamente. da terceira idade que vão para lá para conseguir um tratamento, e quantas pessoas já devem ter passado por aí, e aquelas que provavelmente podem ter vindo a óbito, a gente não sabe. Pois é, e assim, Vanusa, com as atividades suspensas, muitas pessoas que já tinham aí os atendimentos marcados para as próximas semanas, enfim, vão ficar sem um atendimento, porque o Conselho Regional de Odontologia fez essas fiscalizações, está produzindo um relatório justamente para apresentar todas essas informações aos órgãos competentes, para que façam a reestruturação desses locais, retire o mofo e, claro, Vanusa faça a contratação de profissionais adequados para atender a população, né? Tantos profissionais no mercado querendo trabalhar, querendo ter um emprego digno, né? E eu achei que tá de parabéns o Conselho Regional aí de Odontologia do Estado do Piauí de ter tomado essa medida, de ter ouvido a população, e algo tem que ser feito. Pois é, Vanusa. Alguém tem que ser penalizado por essa situação. As coisas não acontecem assim sem ter um responsável. Alguém tem que ser responsável aí por isso. E o Conselho Regional de Odontologia informou a nossa reportagem, Vanusa, que no caso desses profissionais que estão trabalhando aí de forma inadequada, não têm os cursos necessários, as capacitações, o Conselho informou que essa conduta se caracteriza como exercício ilegal da profissão e que vai encaminhar todas as diretrizes necessárias no caso dos municípios, ao governo do estado do Piauí e também a todos os órgãos competentes municipais para poder fazer a contratação desses profissionais, colocar os equipamentos necessários e principalmente fazer a reestruturação dos locais para atender a população. O Conselho informou ainda, Vanusa, que vai fazer outras vistorias em outros municípios, porque, no caso, foi apenas um período, do dia 13 ao dia 17 de fevereiro, e que essas fiscalizações podem acontecer, inclusive aqui no município de Teresina, dentre outras cidades do interior do estado. É uma denúncia grave que veio da população. Se veio da população, algo que se chama atenção é que pode estar acontecendo em várias outras cidades, exatamente, em outros locais, e aí, na verdade, eles já ficaram atentos. Sim, e o mais importante, Vanusa, é encaminhar esses documentos para os órgãos competentes, porque no caso do Conselho Regional de Odontologia, faz prepara todos os documentos no que diz respeito apenas à odontologia. A gente tem também o Conselho Regional de Enfermagem, sim, que é o COREN, enfim, vários conselhos que representam os serviços de saúde, enfim, as classes de saúde, as profissões. E aí, Vanusa, não pode interferir em outras demandas. Tem que ficar a par somente daquele setor, daquele trabalho específico, no caso a odontologia. Mas aí, Vanusa, a gente sabe que uma coisa leva a outra, né? Com certeza. Então, assim, se tem esses problemas nas UBSs que atacam diretamente esse setor de odontologia, né? Podem ter também no desrespeito à enfermagem, dentre outros órgãos também. Então, por isso que essas fiscalizações são importantes para apresentar esses problemas, levantar e dizer, né, apontar esses locais que estão com essas irregularidades, os profissionais que não estão adequados, para, enfim, seguir para as tratativas necessárias. E a gente espera que nos municípios de Corrente, mais uma vez, Cristalândia e também Monte Alegre, essa situação se resolva, porque, de fato, quem está sendo prejudicado é a população, né? E a gente tem que trazer essas informações, Vanusa, porque as pessoas usam serviços de UBS, porque tem cidades aí no interior que, assim, muitos serviços são transferidos para a capital. E esses de odontologia, principalmente, são importantes. Então, é a população que está pedindo aí que esse atendimento seja regularizado. Tá certo. Muito obrigada pelas informações do Portal Dia. A qualquer momento, você já sabe, portas abertas para trazer informações aqui pra gente, Tudo tá bem, bom? eu volto sim.